Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BambuCast. O podcast já tem um nome um pouquinho diferente para saber se o conteúdo é bom, você vai ter que assistir ele inteiro até o final para descobrir isso. Hoje temos um convidado especial aqui, um cara que eu admiro muito e estou muito feliz que ele veio. Antes de passar para ele para ficar uma conversa séria, vamos passar para o nosso menino, que ele sempre tem uma frase encorajadora e motivadora para passar para a galera já no começo. Passa a sua frase, seu recado. Uma frase bonita que eu vi ontem, eu lembrei, uma frase de Albert Einstein, uma frase muito bonita que diz que a lógica te leva do ponto A ao ponto B, mas somente a imaginação te leva a qualquer ponto do universo. Bonito, hein? Hoje você foi bonito. Profundo. Hoje eu quis trazer uma coisa mais séria aqui. Tá inspirado. É por causa do convidado, É o convidado. O cara se inspirou um pouquinho aí. Verdade. Hoje a gente trouxe aqui o Thiago Ramalho, CEO da Carmel Indústria e Gela Boca Sorvetes, fundador do Ultra Açaí e Dom Gelateria. Inúmeros prêmios, um empresário premiadíssimo aí na Jovem Empreendedor, tem alguns aí, a gente vai falar um pouquinho disso daí. E uma das... hoje aí, cadê o diretor da Rede Gela Boca, uma das maiores franquias do Brasil aí, de maior sucesso e que mais está crescendo aí, pelo menos eu estou vendo crescer bastante aí. Bem-vindo, obrigado por ter vindo, a gente já conversou bastante aqui, mas estou muito feliz que você veio, estou muito contente que topou aí, veio acreditar de novo no projeto aí, obrigadão por você ter vindo. Isso, pessoal, eu que agradeço participar desse projeto novo, né? Estou curioso para conhecer e aprofundar e poder estar hoje também aí gerando conteúdo junto e compartilhando com vocês um pouquinho. Então, eu que agradeço aí, Gustavo, por ter me lembrado e vai ser um prazer a gente bater papo e contar a história. Não tinha como, porque comecei a trabalhar basicamente com dedicado, full time aí, contratado para trabalhar com marketing, não de vendas para marketing, foi com você, eu acho, né? Trabalhei lá bem no comecinho, quando fez o manual da marca, quando fez a primeira coisa de franquia. Tinha quantas franquias que na época? Tinha umas 30? Não, você trabalhou aqui em 2012, 2000... foi quando a Clara nasceu, 2012, 13. Não, ali a gente tinha umas 20, 2010 a gente começou, tinha acabado de vender 20 franquias, 21 franquias. Foi a primeira de Londrina que a gente inaugurou. Então a gente tinha umas 20 operações. 20. Hoje está com? Estamos com 100. Gela Boca 100. Pouquinho. São 150 operações, 50 de açaí e 100 Gela Boca. Onde você está atuando? Em Brasil inteiro? Tem Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná? Santa Catarina, Paraná, São Paulo. A gente abriu Campinas também. Semana passada, então agora nós estamos chegando, indo para a capital ali, mas nós abrimos Campinas e então Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí com o Ultra Açaí, nós vamos abrir capital agora nos próximos 15 dias. Nós estamos no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e nós estamos no Paraguai também. São 30 operações dessas, 50 do Ultra Açaí, 30 estão no Paraguai. E agora vindo para cá? Isso, o projeto nasceu lá, até foi de trás para frente, né? Nós exportamos. O Ultra nasceu como um produto, porque nós estávamos praticamente como monomarca, monocanal. Era Gela Boca vendendo como franquia. E nós somos, de fato, uma franqueadora que tem uma indústria, não somos uma indústria que tem o franchise como canal. Mas no final do dia, no DRE, no resultado, é uma indústria que ganha dinheiro através do franchising. Então, pela essência nossa de fazer o franchising, nós entendemos que a indústria precisava de um cuidado maior, ali 2015, 2016. A Gela Boca, ela migra, então, para esse grupo Carmel, para que a Carmel pudesse ter então, outras marcas e outros canais de venda. Surge o Ultra Açaí como a segunda marca. Essa marca vem para focar em distribuição, exportação de açaí. Abrimos esses canais de exportação e distribuição. E no Paraguai, pelo nosso DNA de franchise, nós começamos a olhar para o mercado interno e vamos abrir uma loja aqui para testar. Né? E aí abriu a segunda loja, terceira loja. E durante a pandemia nós crescemos demais lá. Nós ficamos como o único player no país que tinha condições de entrar com produto legalizado. E aí nós conseguimos chegar em 1 ano e meio a 30 lojas no país. E olhando para dentro... 1 ano e meio? 1 ano e meio. Foi bem legal assim, a expansão, a Assunção principalmente. E aí nós olhamos para o Brasil e falamos, beleza, nós temos um modelo com 30 e não temos nenhum aqui no Brasil. E aí nós lançamos agora em junho na convenção, 17 franqueados compraram e mais algumas operações que a gente já tinha, que já vinha em implantação, então são um pouco mais de 20 aqui no Brasil. A gente aproveitou a estratégia. Tinha um monte de franqueado lá, já lançou para lá dentro um mercado que já sabe trabalhar com você, já sabe operar, mas dessas 20 abertas, você já tem... Eu vi você fazendo a primeira ou a segunda, não sei se quantas você já abriu aqui? Com 2, 3, 4, 5,
5 abertas e a sexta está abrindo amanhã. A gente inaugura a sexta em Marechal, a sexta loja do Ultra em funcionamento no Brasil amanhã. E aí até o final do ano abre o restante. Nós queremos mais, né? O projeto do Ultra a gente queria fazer pelo menos 50 lojas no primeiro ano. Esse é o objetivo. Lojas abertas. Abertas. Vendida? Nós queremos aí colocar um ritmo de 12 mês. 12. A meta é 12 franquias mês. Porque agora basicamente o público é bem parecido, né? O que você vai vender a franquia, eu digo. Na verdade, eu acho que nós pegamos tudo que nós aprendemos com o Gela Boca nesse caminho, do que fizemos certo e errado. Então tem alguns insights no modelo diferente, né? O Ultra, por exemplo, ele tem um suporte 100% online, remoto. Isso faz com que nós não precisamos cobrar royalties do franqueado. Então hoje nós não cobramos royalties no Ultra. Então nós fazemos todo o suporte online. O Ultra traz para a gente o entendimento de como nós nasceríamos como uma empresa, uma marca que pudesse fazer a operação no Brasil inteiro. Então, hoje nós temos condições com o Ultra de atender franquia em qualquer lugar do Brasil, tanto pelo suporte remoto como para fazer o produto chegar. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu com o sorvete, com a Gela Boca, com as dificuldades que nós tivemos, nós viemos corrigindo. E sai também de uma necessidade, tanto do nosso franqueado como dos candidatos à franquia que apareciam. Que, poxa, eu não tenho todo o valor de investimento para o Gela Boca, quero uma franquia para uma cidade menor e talvez o valor, o investimento no Gela Boca, eu queria uma opção mais em conta. Então, nós colocamos a operação enxuta. O nosso principal público, além do, claro, vai ter o investidor, o franqueado, o multifranqueado, mas aquele cara que está comprando a independência financeira dele. Não é nem uma questão de payback, mas ele está comprando um negócio que ele vai ser dono, que vai ser dele, e que ele vai ter uma condição de salário maior do que ele teria trabalhando em outro lugar. E uma coisa que, óbvio que a gente já trabalhou junto, a gente vivenciou, mas assim, eu acho que é legal a gente falar sobre assim, as pessoas realmente compram esse idealismo de ser o dono do negócio. Como que vocês percebem isso? E principalmente, né? E querendo ou não, vira uma expectativa, uma responsabilidade muito grande para você. Pô, você vai ter que me ensinar a ter um negócio e um negócio de sucesso. Não é só ter um negócio, é um negócio de sucesso. Então o cara está comprando, ele vem com essa bagagem, isso. Como que você percebe isso? Ou é uma coisa mais negócio mesmo? O cara sabe que se ele investir tanto, ele vai trabalhar aqui, tem essas escolhas e renúncias, é uma análise mais fria no frigir dos ovos ali. Eu acho que essa análise ela precisa existir, ela é importante, mas eu acho que o processo de comprar uma franquia ele tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. Eu brinco assim, não é porque você gosta de comprar sapato que você vai gostar de vender sapato. Então não é porque eu gosto de tomar sorvete que eu vou gostar de tocar uma sorveteria. Exatamente. Em contrapartida, você precisa ter análise dos números, mas você precisa ter identificação com o negócio. Então eu falo que o processo para comprar uma franquia ele deve ser primeiro, cara, quanto eu tenho de grana. Então, assim, basicamente você identificar o capital que você tem disponível para investir. Porque as pessoas vão para o mercado para comprar franquia, elas vão olhar o que tem, vão olhar a oportunidade, aí elas olham se elas podem. Aí, quando o ticket é maior do que ele tem, ele vai tomar um financiamento, ele vai fazer um empréstimo de banco, ele vai refinanciar o carro. E aí eu acho que é o começo para dar errado. Porque se o negócio abrir e parar de pé, que normalmente o franchising tem 7 vezes mais chance de dar certo do que empreendendo sozinho, mas ele ainda existe o risco de dar errado. Então, se o negócio abriu, deu certo, beleza, eu pago o banco, pago as contas, estou feliz, são cases de sucesso. Mas se o negócio tiver uma curva de maturidade um pouco maior, mais alongada, que é normal o negócio demorar um período para dar certo, ele vai ter que deixar de pagar o royalties para pagar o banco, ou ele vai deixar de pagar o banco, ou ele vai deixar de pagar a escola do filho. E aí, aquele negócio que veio para mudar a vida dele para melhor, passa, na verdade, a piorar a vida que ele tem. E aí traz problema para o casamento, traz problema para o negócio. Mas você tem um investidor, aquele que põe grana, sabe o risco, e que ele não passa por isso porque tem todo um planejamento maior. Mas a maioria das pessoas elas compram para mudar de vida. Então, o nosso propósito como marca é mudar a vida das pessoas positivamente. Então, isso passa muito pela responsabilidade que nós temos como franqueadora, mas isso tem que passar também por quem está investindo. Então, ele precisa primeiro definir qual o valor que ele tem. E aí, quando ele tem o valor, isso já minimiza muita chance de erro, dele comprar na emoção, na empolgação. Depois ele precisa olhar o que ele está afim. Por exemplo, eu vou trabalhar num negócio que é em shopping. É de domingo a domingo, das 10 às 10. Eu estou afim de trabalhar depois das 6? Estou afim de trabalhar de final de semana? Gela boca, sorvete. Você é o lazer das pessoas. Quando você pensa em tomar um sorvete com a tua filha... Cara, eu lembro disso aí toda vez. Toda vez eu vou... Aí a Dani, a gente vai comprar sorvete para as crianças e tal. A Dani fala assim, nossa, amor, a gente podia, né, tentar abrir uma franquia. Fala com o Thiago lá, a gente vai. Eu falei, Dani, você está disposta mesmo? Tipo assim,
No Natal, vem todo mundo, eles querem ir pra sorveteria. Você quer estar com quem? Você quer estar com a sua família, você quer estar trabalhando. Não tem nada de errado, mas você está disposto a sacrifício e descansar depois. E muda o estilo de vida da pessoa, né? Então você tem que entender, não, eu não abro mão de trabalhar depois das 6, eu não vou trabalhar depois das 18, eu não quero shopping. Não, eu quero shopping porque shopping é seguro, porque shopping eu não tenho risco de assalto. Não, beleza, entendi. Tá. Aí você olha para os segmentos que você se identifica, que fazem sentido. Né? Poxa, eu vou vender roupa, né? Eu vou abrir uma loja de moda masculina. Eu tenho que abaixar, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que medir a barra do cara, eu tenho que pôr o alfinete, eu tenho que colocar o blazer no cara, o paletó, eu tenho que baixar 20 camisas e ele talvez não vai comprar nenhuma. Pô, não é para mim. Sorvete ninguém entra e fala assim, você tem de leite condensado? Tem. Você tem de uva? Tem. Eu vou dar uma pensadinha e depois eu volto. O cara entra para comprar. Então você tem um processo de venda diferente, só que você está para servir. Você não pode chegar numa sorveteria e a pessoa falar para você, só um minutinho que eu sou o dono, meu funcionário está ocupado, depois ele te atende. Nós estamos ali para passar pano no chão, nós estamos para limpar o banheiro, nós estamos para atender a pessoa, porque tem um lado bonito que todo mundo vende no franchise. Cara, mas e os problemas da operação? Isso aí eu achei que ficou muito claro, eu acho que até para você durante todo o processo ali. Para quem trabalha com franquia, para quem quer fazer negócio, na verdade, aquele filme Fome de Poder lá, né? Ele vai lá, ele começa o processo e ele vende para quem? Para cara que tem grana, para os amigos investidores dele, que ele sabe que vai abrir uma loja e beleza. Só que perde todo o padrão. Tipo, tem um lugar lá que estão vendendo frango, carne assada, andando de patinete. Voltou àquele conceito que eles não queriam. Aí ele começou a perceber o quê? Que é o que você está falando. É o cara que vai estar disposto a abrir lá. O cara vai abrir... É ele e a mulher que vai cuidar. Eles vão arrumar tudo certinho, eles vão cuidar do negócio, vão fazer... Porque se o cara não está disposto a fazer isso, não tem como, porque é a base do negócio. Né? Exatamente. Aí depende do modelo, depende da maturidade da franqueadora e depende do franqueado. Então, esse é um processo todo que depois que o cara identificou qual modelo faz sentido para ele, aí ele vai para o mercado para dentro daquele segmento. Ele escolheu que ele topa trabalhar no final de semana, que o sorvete faz sentido para ele. E aí ele, dentro das opções de sorveteria, ele escolhe a franqueadora que ele melhor se identifica, aquela que apresentou o melhor plano de negócio, aquela que ele gerou mais empatia. Aí ele vai escolher dentro de vantagens, né, vai colocar na balança o modelo de negócio e vai comprar. Esse deveria ser o processo normal. Aí você tem análise do negócio que vai acontecer nesse momento. Quanto eu vou investir, qual é o meu retorno, qual é o meu payback, quanto isso me gera de faturamento. Aí você liga para os franqueados daquela marca e pergunta se realmente de fato entrega aquele resultado. Às vezes de 100 lojas, 1, 2, 5 entregam aquele número. E o resto? Quem eu vou ser, né, nesse rolê? Então você entender o negócio, validar e comprar. Mas aí existe um investidor, que ele vai comprar, vai montar um back-office por uma estrutura de um gerente de operação, um gerente financeiro. Pode ser esse investidor lá do McDonald's. Mas aí o modelo tinha que estar mais consolidado e validado. Hoje nós temos um modelo para o investidor, que ele vai comprar 1, 2, 3 operações, vai colocar uma equipe e vai montar um back-office para rodar. Mas aí tem um problema, o negócio para de pé se tributariamente ele não estiver no simples, porque se eu tenho 2, 3, 4 operações, eu desenquadro. Né? O negócio para de pé se eu pôr gerente, o negócio para de pé se eu colocar funcionário. Então é muito o propósito da marca, o propósito de quem está comprando. Nós hoje amadurecemos o nosso negócio ao ponto que nós estamos agora em Londrina com 7 operações. Então, o franqueado de Londrina tem 7, Cascavel tem 4, e assim tem vários na rede com mais de uma operação. Aí esse cara já consegue, por exemplo, às vezes não trabalhar no final de semana, alguma coisa assim, ou ele trabalha mais monitorando. Não na mão na massa, é um gerenciamento. Ele vai ter que descer, às vezes, para a operação, mas como qualquer dono de negócio, vai ter que descer em algum momento. Se tiver algum problema de processo ou de gestão, às vezes vai acontecer. Mas no processo normal, funcionando com uma boa gestão qualificada, ele vai ter o supervisor de loja, ele vai ter o gerente de operações que ele vai lá fazer, descer para um domingo para cobrir um funcionário que faltou, um supervisor que está doente. Isso ele consegue montar essa estrutura. Então nós temos essa condição. Por isso que você perguntou, né? Tem o valor, é uma análise só fria ou tem um valor emocional? Depende de quem está comprando. Mas eu acho que tem que ter os dois. Mesmo no investidor, ele tem que ter identificação com o propósito da marca, ele tem que se identificar com os donos da marca, ele tem que entender a razão de existir da marca. Porque mesmo que ele faça uma compra fria como investidor, mas o propósito não faz sentido, ele começa a querer mudar o negócio, ele começa a querer descaracterizar o negócio. Eu acho que o teu exemplo é muito bom para responder a tua pergunta. Né? Tem valor emocional ou só racional? Se tiver só o racional do negócio, acontece o que aconteceu com o exemplo do McDonald's. Cara, não está vendendo, eu vou pôr o patinete para agilizar, não está vendendo, eu vou pôr o frango no mix, não está vendendo, eu vou pôr outra coisa aqui.
Então, eu acho que tem que ter o valor, sim, racional, como qualquer negócio, mas tem que ter propósito e o investidor, o candidato à franquia, tem que se identificar com esse propósito. E agora eu vi, acho que a última loja que vocês inauguraram da Gela Boca foi onde? Campinas, né? E é um layout novo já. Já é Isso. Diferente. Nós mudamos. A matriz ela está nesse layout ou é um diferente da matriz ali? A matriz ela está numa proposta um pouco mais lúdica, né? A gente tem ali um ambiente industrial que conta a história da minha família, né? Dali nós conseguimos comprar as máquinas que nós começamos de volta, então elas estão ali à disposição, tem as fotos de toda a nossa história. Então a matriz ela tem um conceito industrial que é onde tudo começou e depois ela tem um ambiente mais lúdico para testar. Então a matriz ela tem um conceito dela, que conta toda a história dela. Separado. Então hoje nós estamos, né, na geração de loja e agora com Campinas a gente está testando a nova geração de loja. Mas com muito carinho e respeito pelo franqueado que entrou nos últimos anos, para que a loja dele não fique desatualizada. Então toda a comunicação visual que vem agora para a campanha de verão, ela vem conversando com o que nós fizemos em Campinas para testar. Então, basicamente, sim, vem alguns testes, alguns conceitos novos, mas muito dessa comunicação visual é replicável e numa pintura de loja ele atualiza, numa mudança de material de comunicação ele atualiza. Cara, que louco. Porque é muito complexo a operação. A gente tem mania de... Não mania, né? A gente, de fora, a gente olha sempre... eu uso uma analogia de raiz de tudo mais, justamente por isso. Um post é como se ele fosse uma sementinha aqui que você coloca, ele tem um monte de raiz, né? Brand, tudo que você usa para montar. Uma franquia, um negócio, mesma coisa. Você tem um negócio, Gela Boca, o layout. Você tem todo o desdobramento. Hoje você tem, sei lá, 20, 30 franqueados que acabaram de inaugurar a loja com um layout antigo, vamos colocar entre parênteses. E aí você inaugurou uma loja agora com uma comunicação nova e você não pode fazer o cara perder o investimento, porque acabou de investir, acabou de colocar, inaugurei uma loja velha, né, desatualizada, não pode. Então, conseguir mudar o conceito e pensar nessa transição, como que você faz isso na prática? Como é um staff muito grande? Como que se aplica isso? São duas coisas. Nós temos sim um time muito bom. Eu acho que nós temos um time de marketing muito bom, nós temos um time de franchise muito bom. Então, ali no marketing são 4 designers, social media, coordenador, atendimento, enfim, quase que uma agência ali atendendo os franqueados. E o franchise também, consultor de campo, consultor de gestão, gerente de relacionamento, gerente de franchise. Então, o SAF, né, que é o atendimento ao franqueado, a área de capacitação e desenvolvimento. Então, tem um time bem robusto. Mas como que a gente faz isso? Além do time, claro, do bom planejamento. Eu acredito que o princípio passa da verdade e da sinceridade. Então, nós temos alguns valores na empresa, né, que são importantes, e um deles é a verdade. E, cara, é ser sincero na hora de conversar. A gente não fica contando história para o nosso franqueado, sabe? É o seguinte, poxa, eu acabei de abrir minha loja, né? No mesmo dia tinha 2 inaugurações. Uma com o layout novo e uma com o layout até então antigo. E aí? É a verdade, ó. Como que a gente vai sair pegando todas as lojas que vão abrir e levar para um layout novo que não foi testado? Então a loja de Campinas, na verdade, é o teste do novo layout. Não quer dizer que está valendo a partir da semana que vem. Outra coisa, eu queria levar para Campinas uma experiência nova. Olha o tamanho da cidade, quantos milhões de habitantes que tem, quem eu sou em Campinas. Então eu precisava levar uma experiência nova. E eu queria entender se essa comunicação, esse layout novo, porque nós não mudamos layout de imóveis, não layout de fluxograma de loja, a gente mudou comunicação visual. Uhum. Que você pode fazer um retrofit bem mais em conta nesse processo. Mas nós queríamos levar algumas coisas novas para testar lá em Campinas. Então é a verdade, olha, muito do que você viu lá você vai receber agora nos materiais novos de campanha. E com o tempo, quando você for pintar a sua loja, quando você for fazer qualquer manutenção na sua loja, você consegue, com o mesmo valor da manutenção, atualizar ela. Mas eu não podia propor isso sem testar, sem validar. Inclusive, Campinas tem vários aprendizados que vão ficar melhorando, que vão gerar uma melhoria para ficar o projeto realmente final. Mas sendo muito sincero no que está acontecendo, no que está sendo feito, quando a gente errou, quando a gente acertou. Porque é isso que o franqueado quer. Ele quer que você seja sincero com ele. Porque você acertar sempre não acontece. Em algum momento a tua equipe vai ter, às vezes vai ter uma falha, você vai errar. Então o que eu sempre peço é a oportunidade da minha equipe corrigir e validar o valor de entrega dele. Não é eu ir lá corrigir. É a oportunidade da minha equipe ir lá e corrigir e validar a capacidade de entrega deles. Porque quando você como líder vai lá e corrige,
Você disse o quê? Qual a mensagem que você passou? Que quando tem problema, você que resolve. Então, o que a gente sempre pede é a oportunidade da equipe ir lá validar e corrigir e mostrar o valor deles. E o segundo, muito nesse processo, é dizer para o franqueado para onde nós estamos indo, como nós estamos fazendo, e que a gente está junto. Né? Eu brinco sempre, nenhuma franqueadora acorda de manhã e fala, pô, tá tudo tranquilo na minha rede hoje, eu vou ter uma ideia aqui e vou mudar um negócio para sacanear. Ah, tá todo mundo de boa, tô querendo Quero prejudicar um pouquinho a galera, quero um pouco de emoção na vida. Exatamente. Todo franqueador, toda franqueadora, ela tem uma ideia e ela propõe uma mudança na rede para gerar melhoria, pelo menos franqueadora séria, para gerar melhoria. E ela tenta mapear e mitigar todos os riscos possíveis dentro desse processo. Com quanto mais franqueado você falar, quanto mais franqueado você ouvir, quanto mais pessoas do seu time envolver, menor é a chance de errar, mas ainda assim é possível. Então, é essa sinceridade de que, pô, errou, vamos corrigir rápido e vamos evoluir. É isso aí. Quando eu lembro até hoje, quando a gente trabalhava lá, né, teve um evento com a rádio aí a gente foi fazer, não sei o que os caras foi, acho que o diretor da rádio foi lá falar com você ainda. Ele falou, porque o cara tá falando não, e não quer fazer, e mudou, e não sei o quê. Aí, óbvio que a gente tinha conversado, já estava alinhado já. E aí eu lembro o que aconteceu depois ainda. Aí ele chegou e eu falei assim, o Thiago falou que é você que vai resolver mesmo, como que a gente vai resolvendo? No final acabou voltando. Aí chegou e falou, Gustavo, o negócio é o seguinte, se der errado, a culpa é sua, se der certo, a culpa é sua. A consequência é sua, não tem como eu intervir. Se eu intervir, a consequência é minha. Então, assim, isso querendo ou não, para uma equipe, eu acho que muito do sucesso do Gela Boca aí se construiu até pela essa forma como você enxerga, porque fazendo uma analogia bem prática, aí, quem ficou muito famoso falando isso foi o próprio Steve Jobs, né? Ele contrata uma pessoa mais inteligente que eu para fazer algo que eu não sei. Exatamente. Então, se você não sabe, se você tem a visão, o meu produto é vendável, você tem um produto muito bom, você tem uma experiência de loja muito boa, você tem todo um negócio muito bom, mas a grande questão, vender, atender, inaugurar criar um monte de loja, você fez, a gente passou esse processo aí de literalmente acompanhar a obra, mas assim, não é o seu expertise. Você tem hoje na sua equipe pessoas que são muito melhores que você, fazem muito mais do que você em menos tempo, e é isso que permite você crescer. Agora tem muito empresário que na hora de fazer o investimento faz igual você pontuou, ele olha primeiro o que ele quer, depois ele olha o custo. Isso reflete muito até na hora que contrata o meu serviço, por exemplo, de agência. O cara ele quer que a gente produza conteúdo, igual a gente estava conversando aqui, eu quero conteúdo, eu quero que faz tráfego, eu quero que faz rede social, eu quero que você responda todo mundo, eu quero que você me ajude a fazer um podcast, faz isso, faz aquilo, enfim, dá uma demanda gigantesca, porque é o correto de quando a gente fala de conteúdo, de entrega, correto não, né? Mas é o que seria uma entrega ampla, né? E aí ele escolheu, só que aí ele vai olhar o caixa, ele não tem, porque ele fala, mas é caro, não é que é caro. Olha primeiro quanto você tem para investir, né? Eu tenho X. Então, com esse X, o que eu consigo ter? Eu preciso ter vídeo, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso. Então, sabendo o que você precisa, quanto que seu dinheiro consegue? Você ganhou esse dinheiro, você vai pôr no bolso? Não, você precisa contratar mais coisas. Então, você vai investir para contratar os outros serviços que você precisa. E, normalmente, eles fazem, até empresário que vai contratar serviço de marketing, ele faz o contrário. E é uma briga para nós agora nesse processo que a gente está passando, que a gente quer... Não é assim, não é o que você quer. Mas eu sei o que... Cara, é como funciona. Querendo ou não, o marketing ele não mudou. Né? Ele vem constantemente mudando a plataforma. Antigamente era no grito, depois virou aquele tapume, depois virou outdoor, depois veio rádio, depois veio jornal, depois veio TV, depois veio filme, depois veio rede social. Então, assim, vai mudando a plataforma. Mas o marketing, o raciocínio dele é o mesmo. Aí o cara, ele às vezes não quer, ou não é que não quer, mas ele aquela coisa de não conseguir, às vezes, para muita gente eu consigo, eu quero ter um Gela Boca. Mas custa $500 mil, a franquia mais top nossa aqui. Mas o cara não tem, mas aquele negócio, mas eu quero porque ele já associa o sucesso que ele vai ter se ele trabalhar um monte, mas ele não prevê que ele vai financeiramente, ele não está estruturado, ele não está firme, ele está meio que balangando. Então é um sofrimento muito grande para arrumar esse castelinho que ele constrói, né? Então, assim, hoje é muito disso, a gente pena demais nesse processo. É a analogia para você comprar um carro, né? Você fala assim, você não olha o carro na rua e fala, eu quero aquela BMW. Aí agora você se vira e compra. Não. Você entende quanto você pode, dentro daquele valor, você vai olhar as opções.
né? Aí você pode comprar um seminovo, daquele modelo que você gosta, sabendo que você vai ter um custo de manutenção. Então, e por que seria diferente em outras fases? Então, de fato, a gente tem esse conceito lá da equipe resolver, a equipe ser responsável, porque senão você delega para cima, né? Quando alguém te procura e traz um problema, ele está delegando para cima se você responde, se você resolve. Então, se um veículo me procura e eu resolvo, foi delegado para mim, né? E aí não faz sentido esse processo. E aí você traz um profissional da área, que hoje nós estamos lá com o coordenador de marketing, que tem um puta de um conhecimento, e aí eu vou fazer o plano de mídia. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Mas eu acho que essa dor, pelo menos esse é o meu ponto de vista, o nosso time de designer funciona muito bem. Normalmente, quando eu brifo, a entrega é muito rápida. Por quê? Porque, na verdade, eu digo para que eu preciso. Qual é o papel daquela arte ou daquele material? E aí eles vão ilustrar aquilo da forma que eles entendem que comunica, que conecta. Uhum. E o que a gente vê, e eu acho que não sei se é isso na gente, mas o cara chega e fala, eu quero fazer um flyer, então aqui em cima eu quero a minha marca, aqui eu quero escrito isso, aqui embaixo eu quero que ponha o telefone. Pouquinho. No vídeo, tem um pouquinho disso aí, o flanelinha de arte? Então, tem só um pouquinho só. E lá o nosso é o seguinte, eu preciso de um flyer, porque nossa venda de picolé precisa aumentar. Então, quem pegar esse flyer tem que ver vantagem na compra de picolé. Se for preço, se for sabor, se for mix, dependendo do que nós estamos falando naquele momento. Qual o diferencial que faz isso, né? Você vai ter o diferencial, nós vamos fazer uma arte que vai inaugurar a loja, então nós temos que mostrar para as pessoas que a nossa sorveteria é diferente das outras. É isso que esse flyer tem que transmitir. E aí o designer vai propor, você vai dizer sim ou não. Então, os nossos briefings são mais simples e o nosso time tem uma liberdade grande para trabalhar, né? Eu ouvi dizer uma vez que a cada 2 anos você tem que trocar o designer da empresa porque a capacidade criativa dele limita. Porra, o nosso está lá há mais de 10 anos e continua criando as coisas mais malucas. Por quê? Porque tem liberdade. Talvez porque que ele esgota todas as capacidades dele? Porque você põe uma caixinha para ele dizendo, olha, você tem que criar dentro dessa caixa. E aí, ele vai criar tudo que ele pode dentro daquela caixa. Agora, quando você diz que o mundo, aproveitando a frase que a gente abriu o podcast, só a imaginação vai te levar para qualquer lugar do mundo, é exatamente isso, né? O nosso jeito de trabalhar com marketing é esse. O time tem liberdade, o time tem processo, tem briefing, tem abertura de chamado, que seria o atendimento, o ticket, tem prazo para responder o SLA, tem todo o briefing, depois tem a revisão da arte, tem a criação, tem o processo de aprovação, tem tudo isso. Mas de um jeito que é o seguinte, eu não vou ficar olhando o monitor de design. Eu não vou ficar olhando o que ele está criando. E eu normalmente não vou criticar a arte dele. Eu vou dizer para ele, entrega, não entrega. Nós agora, raramente a gente reprova uma arte, mas veio uma para mim ontem e falei, galera, eu acho que está criando muito rápido, porque a demanda ficou. Não é isso. Eu acho que a arte está brega, porque a mensagem que ela está transmitindo é de um lugar, um ambiente bagunçado, um ambiente confuso, e não é isso que a gente quer. Mas e o que faz na arte? Não sei, eu não sou designer. Eu estou dizendo que essa arte me transmitiu, como ela se conectou comigo. Então, o que a gente quer conectar? Um ambiente leve, um ambiente de trabalho. Então, ela é sério, mas a gente é divertido, a gente é prático para trabalhar. Nós somos objetivos e nós somos simples. É isso que a arte precisa comunicar. Se a arte não está comunicando isso, para tudo e começa de novo. Nesse ponto, acho que a gente pensa bem parecido. Até o que eu falo pro pessoal lá, até esses dias com o Caio, acho que eu estava falando, de criar processo. Porque assim, o grande paradigma que a gente quebra no marketing, pelo menos que eu percebo, é que assim, parece que tudo é marketing, de um isofilme numa janela. Literalmente isso, pediram uma vez para mim, coloca um isofilme na janela lá, só porque eu era do marketing. Eu falei, tá, e aí, o que tem a ver? Né? Não tem nada a ver. Até a coisa mais mirabolante. Mas assim, a grande questão é que a gente conseguir fazer com que exista um processo e que ele se mantenha criativo é que é o grande desafio, né? Então, assim, você tem um processo, porque normalmente processo, a primeira coisa que vem é que você tem que cumprir algumas regras. E cumprir regras é meio a contramão de ser criativo, porque criativo você tem que ter uma liberdade. Mas aí a gente entra alguns paradigmas dentro, né? Então, o fato de você ter um processo não quer dizer que você não possa ter liberdade criativa. O fato de você ter um tema ou ter algum direcionamento não quer dizer que você está restrito, quer dizer que você tem uma linha para seguir. A gente não quer que você faça um post falando algum comentário que te dê algum tipo de problema ou que fuja do discurso. Na agência, a gente tem um processo... a diferença... Eu já consegui também
me desapegar dessa parte que você passou assim também. Eu falo, mas a grande percepção é, eu preciso que esse push aqui ele bata um alcance. Né? Para ele bater um alcance, ele tem que ter alguns pontos. Né? Por que a pessoa vai ler? Por que a pessoa vai parar? Por que ela vai ver de novo? Por que ela vai encaminhar? Por que ela vai engajar? Como que eu aumento o alcance desse material? Como que eu faço um e-mail ser... eu preciso que a taxa de abertura do e-mail seja acima de 30%, 20%, 40%. O que eu vou analisar? Eu vou analisar o e-mail? Não, eu estou querendo analisar só a thumb, só o título. Então não é nem questão... a minha meta é essa, eu estou tendo 5%. Não é eu que estou falando que está bom ou não. Não funciona. Agora a pessoa está abrindo, mas eles não estão clicando. E eu quero que ele clique? Não, eu quero que ele visualize. Então tá bom. Aí qual outra ação que a gente vai medindo? Então em cima disso que a gente vai ajustando. Aí o criativo ele entra justamente nisso. Cara, tá. Aí a primeira pergunta é, tá, o que eu faço então? Eu falei, não sei. O desafio é esse. Se eu tivesse a resposta, eu não estava aqui. Mais ou menos isso. E aí, no começo, é meio que até para o próprio criativo é uma barreira, porque os caras, mas como assim? Então é assim, às vezes se sentem ofendido, intimidado, e aí começa. Então, acho que uma dificuldade muito grande é conseguir colocar a equipe na mesma sintonia e que consiga estar criativo. Porque eu vendo a campanha do Gela Boca de lá para cá, independente de questão de gosto pessoal ou não, mas acho que assim, você percebe que as campanhas se mantêm sempre diferentes, sempre tem alguma coisa, não é foi um negócio assim, é mais do mesmo, né? Eu acho que o ponto é esse. A gente pode discutir se um outro diretor de arte, uma outra agência teria feito a campanha da forma como nós fizemos ou não. Mas criticar a qualidade do que foi feito, a forma como foi feito e o propósito se cumpriu ou não, que eu acho que esse é o grande ponto. Acho que tem um monte de campanha de marketing que é sucesso que eu talvez não teria feito, não teria aprovado, você não teria aprovado, elas eram certas. Então acho que o certo e errado eu sempre falo que é muito mais no que deu certo e não deu errado. Não tem certo e errado no mundo dos negócios, na minha opinião, e acho que no marketing também. Né? Um dia eu fui falar numa palestra para uma professora, para uma escola. Essa frase é boa, eu gosto dessa frase. Falei ali sobre a nossa história, como que nós fizemos o rebrand da marca. E eu não fiz o rebrand na loja matriz. Eu não fui lá na loja matriz e troquei a fachada, não sei o quê, marca nova, campanha nova. A Gela Boca mudou, mas é a mesma, sabe? Essas coisas bem clichê. Por que eu não fiz? Porque eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha para reformar a loja matriz e posicionar o rebranding, eu abri outra loja. Aí eu abri outra loja com um brand novo e testei lá. O conceito fala que você faz do principal para as pontas e vai medindo. Mas aí eu contei a história, não falei de conceito, falei como a gente fez, a professora também falou, mas você fez errado, porque o conceito disse que... Eu falei, errado não, deu certo. Então, assim, no mínimo o conceito está 0,01% errado, porque o que eu conto aqui é a minha história, é como eu faço. Eu sempre falo, no pior dos cenários, se você não gostar do que eu estou falando, não faz igual. Ainda assim é aprendizado. Então, nós fizemos dessa forma. Quando nós fizemos o rebranding, imagina, logo amarelo, azul, um freezer de onda que meu pai achava o máximo. E meu pai, sempre conservador com as coisas. Eu venho dizendo, olha, vamos usar o rosa, a logo é nova e nós vamos para um posicionamento novo. E é muito simples. Por que, Thiago, vocês foram para o rosa? Porque existe uma máxima no Brasil que fala que sorvete é alimento, porque de fato sorvete tem propriedades de alimento. Então, o que muitas indústrias criam precisamos vender mais sorvete no inverno, vamos posicionar sorvete como alimento, vamos pôr na merenda escolar, vamos pôr um selo de alimento no sorvete, vamos trabalhar com cores quentes, azul, vermelho, laranja, é o padrão. Quero na boa, aceita que dói menos. Sorvete não vende no inverno e acabou. É uma sobremesa que vende quando está quente. Agora, quanto eu vendo quando está quente? Quanto eu vendo naqueles 6 meses do ano que não é calor, não é frio? 3 meses é frio, esquece, não vende. 6 meses eu mostro quem eu sou. E 3 meses, até picolé, até gelo no palito vende. Então, 3 meses de gelo no palito vende, 3 meses de graça, ninguém quer sorvete. A diferença é o que você faz nos outros 6 meses. Então, cara, aceita que dói menos. Sobremesa, então tá. Então, por que nós trouxemos o rosa? Porque nós estávamos assumindo o posicionamento de uma sobremesa. O azul porque era gelado, o tom pastel porque era a cor do leite. Nós somos uma sobremesa gelada para você quando você quiser se refrescar. Então, assumimos que éramos sobremesas e começamos a posicionar a marca como um produto de qualidade, um brand que falasse de qualidade, que é o que a marca entregava no seu processo de fabricação, e focando em reformar e melhorar as lojas para a experiência. Bom, então eu chego e coloco meu pai a marca, ele olha e fala assim,
Não, isso aqui é uma fumacinha, sabe? O B, a boca em cima do B. Fala, não, isso aqui é... Quando eu fazia fábrica, casinha lá na escola, era uma fumacinha. Ele falou assim... A boca era uma fumacinha. Ninguém vai ver a marca que tá ouvindo a gente. Ninguém vai perceber que é uma boca. Nunca mais ninguém vai ver a boca agora, só vai olhar a fumacinha. E para acabar de matar, a boca ela é descolada, né? A parte de cima da parte de baixo. E falou, ó, e tampa aqui. Quando eu desenhava na escola, que a professora mandava desenhar, eu fazia um passarinho, fazia desse jeito, uma gaivota. Falou, é um passarinho, é uma fumaça, só não é uma boca. Então, poxa, tinha ali uma quebra de paradigma grande dentro do negócio, não tinha dinheiro para errar. Eu tinha 20 anos e eu estava querendo provar que a minha teoria estava certa. Sabe como que a gente fez? Às vezes, agora fala de MVP, né? Pô, eu tinha 20 anos, 13 anos atrás, que MVP nem estava tão na moda assim. Mandei fazer os uniformes dos funcionários no brand novo e troquei dentro da loja. Até não combinava, a loja amarela e azul, funcionário de rosa. Só que é o seguinte, eu podia ali rápido voltar para o uniforme antigo. Era um valor que, se desse errado, não prejudicava a gente. E como eu vivia no balcão junto com os funcionários, eu podia medir e perguntar para o meu cliente o que ele achava. No segundo dia, o menino olhou, puxou a mãe e falou assim, mudou o uniforme. Um menino de uns 6, 7 anos, até queria encontrar ele. Aí, quando ele chegou no caixa, ele falou assim, você viu que mudou o uniforme? Aham. Falei, o que você achou? Ele falou assim, muito mais bonito. Estava validado. Uma criança que é o meu cliente no futuro, estava validando a estratégia. Aí nós fizemos a loja nova com um novo brand. Por quê? Simples, porque não tinha dinheiro para mudar ali. Então, sabe essa coisa do certo e errado? Eu acho que tudo no final do dia põe numa caixinha. Eu conheço gente que ganhou dinheiro com sorvete, conheço gente que não ganhou dinheiro. Conheço gente que cresceu mais rápido do que eu, tem gente que cresceu mais devagar do que eu. No final do dia, qual é o teu propósito? O que você quer para sua empresa? O que funcionou e o que não funcionou. E o que você quer? Porque se eu quero ter só 10, por que eu preciso ter 15? Eu acho que passa muito por isso. E aí lá dentro do marketing, né, que você estava falando do trabalho, do que as pessoas querem, eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer sempre quando você vai fazer uma campanha de marketing, quando você vai contratar uma agência, quando você vai aprovar uma marketing, é o que eu quero que isso aqui resolva. Então agora nós estamos falando de lançamento de produto. E aí veio um briefing para lançar um produto específico. Quero o desdobramento de um sabor em outro formato. Eu falei, qual o objetivo desse produto? Esse produto aumenta a venda em 40% porque ele tem um brinquedo dentro. Pô, legal, aumento de venda. Só que esse produto dá mais trabalho para fabricar do que o outro. Vocês acham que esse produto vai substituir a venda do outro? Vai, era um produto que substituiria uma parte da venda de outro produto. Qual que é mais fácil para fazer? O que já está em linha. Qual dá mais lucro? O que já está em linha. Tá. Se aumentar 40% a venda, na última linha o que acontece? Ainda dá menos lucro se migrar a venda para o outro, mesmo ele vendendo 40% a mais, porque a margem de lucro dele seria menor. Tá. A gente não consegue por essa inteligência no outro produto? Vamos pensar. Pensamos 2 dias, conseguimos pôr aquilo que eles queriam, que traz 30%, 40% de venda no produto que já existe, que tem maior margem e maior facilidade de produção. Então, às vezes, a gente complica as coisas. Eu falo que ser simples no marketing é muito mais difícil do que ser complexo. Porque você vai lá, né, fala que tem um conceito não sei das quantas e está tudo bem. Outra coisa, as pessoas copiam o concorrente. Né? Eles olham para o concorrente, vai lá para o designer e falam, eu quero igual meu concorrente fez aqui. Não tem problema. Se você não se importar em ser o segundo, se você não se importar em sempre copiar, está tudo certo. Então, nós lá não buscamos referência e inspiração alguma no mercado de sorvete. Em hipótese alguma, o mercado de sorvete pode estar sendo usado como referência para o time de marketing. Ele é usado como referência para o time de mercado. Tendência, concorrência, produto, o que vai acontecer, inovação, beleza, mas para o time de marketing de forma alguma. Não, porque cara, é muito doido isso, porque é o que a gente passa pro cliente eu falo que os 3 primeiros meses de trabalho com uma agência são os 3 piores meses. Porque é o momento onde você está entendendo, é o momento onde você está configurando muita coisa, você está arrumando muita coisa, e o cliente quer muita coisa, a expectativa dele está lá em cima. Está lá em cima. Aí tem algumas empresas, como de automação e tudo mais, que falam, você tem que entregar esses leads pro cara, você tem que entregar isso, tem que entregar... Funciona, mas ele tem aquela expectativa, você tem que ficar constantemente, mas constantemente alimentando e explicando, falar, não é assim, é assado. E nessa parte, é muito isso que você falou, a gente precisa... O cliente fala assim, eu preciso vender. Esses dias eu estava num cliente lá, a gente estava desenvolvendo um projeto, falou, preciso vender. Tá, o que você precisa vender? Tá, preciso vender mais. Tá, mas quanto mais? Preciso vender em unidade, mais
tanto, mais 25%, mais 30%. Tá, de qual produto? Ah, não, desse produto que tá, mas é só ele que a gente vai focar, então? Não, tem mais. Então é 30% total, beleza. Como que a gente vai fazer? Para quem que a gente vai vender? A gente já tem... Isso representa quanto em cada pedido específico de representante? Porque se, sei lá, para cada representante essa quantidade é uma unidade a mais, cara, não é tão complexo, né? Então você pegou um problema que era gigantesco, você está pensando em fazer mídia, fazer um monte de coisa e foi desmembrando e falou, cara, é só fazer isso aqui. Igual você falou, vamos fazer um produto, vamos fazer uma campanha. Tá, mas para que resolve o produto? Para que ele serve? Igual você falou, é para vender mais. Tá, vender mais é porque ele funcionou para alguma coisa. Para que ele funcionou? Por que as pessoas estão comprando o celular, o copo? Qual que é a função dele? Para tomar água? Tá, mas qual que é a diferença de tomar água nesse copo para tomar para o outro? Aí a gente começa a entrar nos porquês a serem respondidos. Que é o que você falou, eu quero que esse picolé aqui as pessoas vão comprar o picolé. Que ele perceba que é uma boa oportunidade. Como? Aí você tem que trazer algumas respostas para a pessoa. E é interessante porque assim, né? Quando a empresa começa a cair a venda, ela está sem caixa, um dos primeiros orçamentos que ela corta é do marketing. A primeira das despesas que ele corta é o marketing. E quando ela está querendo crescer, querendo vender mais, o primeiro lugar que ela quer investir e contratar é o marketing. Que para mim é confuso, né? Então, se está caindo a minha venda, eu preciso cortar, eu particularmente não corto o marketing. Porque é o que vai me segurar o faturamento, desde que eu tenha estratégia e o trabalho correto, obviamente. Cobrar mais, você começa não está funcionando, mas precisa controlar funcionar. mais. Exatamente. E quando eu quero crescer, não necessariamente eu preciso do marketing. Nem sempre. Ou, se eu preciso entender qual é o papel. E aí é um ponto que eu imagino que as agências sofram, porque é raro, não falar ninguém, né? Mas é raro quem procura o marketing, que procura uma agência quando está tudo bem. Ele procura agência porque está bagunçado, porque saiu o menino do marketing dele, porque a outra agência deixou ele na mão, porque não está dando resultado, porque precisa aumentar a venda, porque caiu a venda. Então, esse é um processo. E às vezes o negócio dele, por não ter uma gestão por indicador, por não ter uma gestão de resultado, já vinha dando sinais há um tempo que precisava fazer uma mudança e não deu tempo de fazer. Porque está corrido, porque a operação te consome, porque você não olha para os números, porque você cai dentro da operação e aí, de repente, preciso da agência. Então, eu acho que nessa visão, o empresário precisa ter uma visão de marketing a longo prazo. Ano passado, a gente lançou uma campanha nova. A gente zerou nosso Instagram. Nós resetamos nosso Instagram e lançamos uma nova seguidor campanha. Tem? A gente deve estar com uns 30 e poucos mil. Você acha, velho? Zerou todos os posts, tudo. Aí E a gente libera cada loja ter o seu. Então, naturalmente, o nosso Instagram acaba tendo menos seguidores. A gente prefere o relacionamento loja a loja. A gente entende que nós estamos agora com 35 mil, a gente tinha uns 30 mil na época. Nós entendemos que o Instagram, nossa visão, pode estar totalmente errada, mas é assim que a gente faz. A nossa visão o Instagram é a extensão digital da loja física. Então, ele precisa ter a cara daquela loja, ele precisa que o franqueado poste, que o franqueado mostre a cara, que ele se conecte com o consumidor. Que a hora que eu chego na sorveteria, eu olho para o cara e falo, pô, o cara é do Instagram. Ou que quando eu olho no Instagram, eu falo, pô, é a menina da sorveteria lá que me atende. É assim que a gente acredita. A nossa marca se conectar com as pessoas e com a comunidade onde ela está inserida. Então, o Instagram para a gente é uma extensão digital da loja física. Mas não tem estratégia de tráfego? Tem ads, tem Google. Aí a gente faz tudo pelo oficial. Mas ali a intenção é essa. E a gente tem engajamentos muito maiores nas postagens e nos conteúdos dos franqueados do que o da franqueadora. Essa é a nossa visão. Mas, quando a gente resetou o Instagram, a gente falou, não, zera tudo e começa de novo. Por quê? Porque a gente olhava para o Instagram e ele não representava a marca. Não estava falando de venda. Pode ser que o Instagram estava vendendo, pode ser que as campanhas geraram engajamento, pode ser que os produtos foram vendidos, mas, cara, não representava os nossos valores aquilo ali. Começa de novo. O que representa a gente? E aí nós criamos a campanha Pega Leve. Pô, tá tudo tão difícil, tá tudo tão complicado, gente doente, Covid, pandemia, guerra. E a gente se leva muito a sério. A gente fica preocupado em passar uma maquiagem para postar uma foto no Instagram. A gente fica preocupado em fazer o melhor vídeo, a melhor edição para postar no Instagram. De fato, o que é importante? Tá com a família no final de semana, no domingo, tomando um sorvete? Será que esse não é o momento que a gente precisa valorizar? Será que não é, pô, deu errado, tá tudo bem, irmão, deu errado. Posso fazer de novo? Eu acho que esse é o ponto que a gente traz como discussão como marca, sabe? Criança presa em tela, e eu falo porque eu tenho filho e eu procuro praticar em casa. As crianças presas em tela, a gente presa no trânsito, a gente presa no estresse, nos problemas, em querer ser o novo cara que cria o Facebook.
E às vezes, se a gente fizer aquilo bem feito todos os dias, constância, para mim, é o segredo. Então, pô, não era isso que o nosso Instagram representava. A gente foi lá, resetou e pum, trouxe a campanha Pega Leve. O que uma campanha que fala de posicionamento de marca agrega venda? Vocês sabem de marketing melhor do que eu. Não vai vender mais picolé de groselha porque eu fiz a campanha do Pega Leve. Então, ela ali, ela tinha um propósito de posicionar a marca e dizer, é assim que a gente pensa, é assim que a gente faz. Qual é o nosso propósito? Se conectar com as pessoas. E através dessa conexão, aí você gerando venda e postagem sobre produto e campanha. Só que durante todo esse processo, a gente testou muita comunicação visual, que hoje está representado na nova loja. Então, eu ia comentar isso aí. A nova loja é o desdobramento do que está lá no Instagram. Então agora, a gente não tinha levado a nossa comunicação digital online para o offline. Então nós validamos e trouxemos para o off. E qual o objetivo no off? Gerar mais experiência, que gera mais venda. Então tem uma estratégia, mas olha só, 1 ano atrás a gente começou um trabalho que vai colher fruto agora. Então, só que eu tinha o privilégio de o meu negócio estar caminhando a passos largos em poder gastar energia e tempo e dinheiro para posicionar a marca, em trabalhar um brand mais forte, do que necessariamente só precisar vender um picolé de groselha específico, ou seja o sabor que fosse. Mas isso por quê? Porque o tempo todo você está revitalizando, renovando, mudando, se reinventando. E é aí que talvez você não deixe cair na mesmice, enfim. É que você falou ali do marketing de posicionamento, né? E tem uma teoria aí que eu não vou lembrar agora quem falou, da onde que tá, mas que é essa? Eles falam que a gente compra com mais facilidade de quem a gente gosta, de quem a gente tem mais simpatia, né? E tem um efeito, na hora que a gente vai falar de brand, que é o efeito halo, sei lá como que foi. Até eu vi a Dai, aí eu vou marcar ela nesse post, que aí já dá um alcancezinho maior já. Que ela, acho que foi até hoje que ela falou, que é o efeito da pessoa gostar de você sem você se comunicar necessariamente, é literalmente a primeira aparência, a primeira impressão. Então, eu olhei, cara, gostei dessa pessoa. Você nem abriu a boca, às vezes o cara é uma pessoa escrota, horrível, um ser humano horrível, mas só na primeira impressão, pela sua roupa, pela forma como você se postou, você fez isso. A hora que a gente vai fazer um trabalho desse com a marca, querendo ou não, é um pouco de trabalho de influência, a gente começa a entender essas campanhas de brand dessa maneira, é justamente para gerar essa simpatia. Então, às vezes, eu gosto muito mais do Gela Boca do que do seu concorrente. Na hora de escolher, vamos, em vez de lá, vamos no Gela Boca. Então, só que medir isso na ponta, eu não sei uma maneira, não sei, não deve ter alguma coisa que mede, mas eu não sei algo que mensure isso. Mas aí que é legal, o Caí abriu falando sobre imaginação, né? Uhum. E nós estamos falando sobre o empresário, nós estamos falando um pouco aqui da relação do marketing, da agência e do empresário, e eu estou contando como é o nosso rolê lá na Gela Boca com o marketing. O empresário, normalmente, principalmente o empresário brasileiro, ele é muito criativo. Por quê? Principalmente aquele que cresceu sem recurso. Ele foi forjado numa operação e um negócio que ele não tinha recurso, então ele tinha que ser criativo. E ele vai usando a imaginação ao longo do processo. Se ele deixa o marketing para quem entende de marketing e ele usa essa criatividade dele para fazer a gestão do marketing, eu acredito que dá muito mais certo. Como assim? O que você acabou de falar? Putz, como eu mensuro? É provável que o empresário, se ele não pensasse como seria a arte do flyer, pensasse como mensurar dentro do negócio dele, ele conseguiria conectar muito mais rápido do que ele querer fazer o flyer e a agência conseguir entender o negócio dele. Quando nós começamos a crescer, na nossa história tem um case muito específico, que é a experimentação de picolé. Como assim experimentação de picolé? Nós tínhamos que crescer e eu comecei a pensar, como você cresce quando você começa a buscar mercado? Uma das formas é com mídia, com marketing, com mídia, né? Com publicidade. Você começa a fazer com que as pessoas conheçam a sua marca, gera o desejo de consumo, mais pessoas comprando, mais pessoas falando, e assim o efeito vai escalando. Pô, legal. Então eu entendo que eu estou posicionado já com 2, 3 lojas, 4, acho que umas 7 lojas. Está indo nos bairros legais, mas eu preciso que mais gente compre, mais gente olhe para a minha marca e que eu posicione minha marca melhor. Pô, vou fazer mídia, vou fazer TV. Tá bom, vou fazer TV. Imagina a TV há 13 anos atrás. Quanto custava? Só as grandes empresas faziam. Rádio, você trabalha muito na repetição, né? Martelando em fixação. Frequência. Você trabalha com frequência. Mas eu estou andando de carro, eu vi que o Gela Boca tem um picolé, eu tenho vontade de tomar? Difícil.
Talvez vai ser o preço, talvez vai ser alguma novidade que vai me chamar a atenção e eu vou lá. E eu disputo a atenção dele com várias outras coisas no trânsito quando ele está dirigindo. E aí nós fomos pensando em todas as oportunidades de mídias. A flyer. Pô, eu dou um flyer pro cara, ele vai ver um sorvete legal, ele vai ter vontade, mas ele tem que lembrar disso à noite para ir na minha loja. Só que flyer, né, panfleto, a cada 10 um pega, dos que pegaram, a cada 10 um vai na loja. Então o custo do flyer, todo mundo calcula o flyer errado, na minha opinião. Calcula o preço do panfleto. Para mim é o preço do panfleto vezes 100. É a minha metodologia, papel de padaria lá do Gela Boca. Pô, a cada 10 um vê, cada 10 que vê, um vai na minha loja e gera venda. Então, aí eu faço o CAC ali de vezes 100, se faz sentido ou não. Para aquela ação eu faço panfleto. Eu faço panfleto, não estou dizendo que panfleto é ruim. Mas quando eu calculo o custo do panfleto, eu calculo vezes 100, sei lá, deve ter talvez uma metodologia que calcula vezes 1000, vezes 10, não sei. Mas quando eu coloquei tudo isso na mesa, falei, tem uma coisa que impacta o cliente 1 para 1. É o meu produto. Eu confio tanto na qualidade do que eu faço, do que se eu te der um sorvete meu, eu vou te impactar. E o custo do meu sorvete ele é infinitamente mais barato no impacto, se eu comparar com todas essas mídias. Impacto. Porque aí você tem a ilusão de que eu estou fazendo rádio por R$3.000 e sorvete talvez eu vou dar para 3.000 pessoas só. E a rádio eu vou dizer, poxa, 100.000 pessoas ouviram. Mas a última linha é o que importa. Então eu falei, pô... Desses 3.000, quanto vão voltar para comprar? Exatamente. Eu falei, cara, preciso Nossa, dar sorvete. Gostoso, eu vou pegar mais um lá indo para casa e embora. Vou dar sorvete. Vou dar sorvete na rua porque eu acredito no meu produto. E aí a gente acredita em Deus, um dos valores que a gente tem na nossa empresa, eu falei para você que é verdade, o outro é Deus. Eu estou na sorveteria, no balcão trabalhando, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então estava trabalhando, estava no balcão. A Mix FM estava chegando em Maringá na época. O responsável pela conta chegou na sorveteria e disse, olha, a gente está chegando com a Mix, a gente precisa fazer ações de ativação de marca e a gente quer lançar o picolé da Mix. Só que nós não temos grana para comprar. Você precisa dar o sorvete e nós vamos dar a piruinha e a mídia. O que me faltava? A estrutura para dar. Eu já queria dar o sorvete. Mas eu não tinha. Eu tinha que pagar a piruinha, eu tinha que pagar a ação. Enfim, eu tinha que investir em mídia. Ele falou, põe a sua marca e a marca da Mix e a gente dá o sorvete na rua. Eu falei, preciso pensar. Fiz um charme para ele ver. Ali. E paralelo a isso, é o que eu falo do empresário estar preparado para a oportunidade. Dia 23 de setembro, né, primavera, é o Dia Nacional do Sorvete. Nós tínhamos uma indústria que ela incentivava que essa data fosse trabalhada para... Não é que vai aumentar, não é para aumentar a venda de sorvete, mas é que as pessoas esquecem do sorvete no inverno. Então, quando inicia a primavera, você fazer uma campanha de ativação para as pessoas lembrarem e começarem a consumir o sorvete de novo. E ela dava matéria-prima e cada indústria fabricaria 1.000 picolés. Eu fabrico 1.000, outro 1.000, então eu estou doando meu tempo, meu dinheiro, energia. E aí nós juntamos 20 empresas, cada um dá 1.000 picolés, ela deu a matéria-prima, a gente vai no centro da cidade, faz uma ativação para trabalhar que essa data vire uma data no comércio, uma data importante. Hoje, o dia do sorvete já é importante, todo mundo sabe que tem promoção, casquinha de R$1, casquinha de 1 centavo, essas loucuras todas. E era esse o trabalho lá. O representante fez um churrasco para trazer as indústrias da região para fazer essa ação. Com 15 minutos o assunto do churrasco virou Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e ninguém queria falar da ação. Chamei o representante e falei, dá os produtos para mim que eu dou os 20.000 picolés. Ele falou, eu acho que ele nem pensou na hora, né? Ele falou, tá, é seu. Então eu tinha decidido que eu queria dar o sorvete, eu vi a oportunidade para ganhar matéria-prima. Isso aconteceu antes da Mix. E aí logo em seguida, na semana, a Mix vem e me dá... Mas você já ia dar, já tinha esquemado tudo para conseguir dar o sorvete. Eu já ia dar, eu tinha ganhado matéria-prima para dar 20.000, só que eu não sabia como eu ia fazer a ação. Aí a Mix bate na minha porta e diz, eu faço a ação. Eu vou distribuir para você. Então aquilo ali foi para a marca muito importante. Mas por que eu estou falando dessa história? Para falar como que o empresário pode medir o impacto das ações de marketing. Beleza, eu vou dar o sorvete na rua e como que eu vou saber se deu resultado? O que nós fizemos? Nós não botamos o nome o sabor do sorvete na embalagem e nós criamos um picolé. Foi ali que nós inventamos o picolé de torta alemã. Criamos o picolé de torta alemã e colocamos dentro do picolé da Mix. Então, o picolé de torta alemã, que a gente acreditava que ia ser um sucesso de venda como é, ia numa embalagem que não tinha nome e impactava os clientes com um sabor que eles nunca tinham provado. Mas isso me dava uma forma de eu medir. Como? Eu ganho o picolé na rua, que sabor que é aquele? Eu, um cliente. Papelzinho, 2 clientes, 3 clientes. Eu conseguia medir na loja quem estava vindo porque foi impactado pela ação.
Porque ele dizia, ganhei um sorvete, que sorvete que é aquele? Ele acabava de dizer assim, oi, eu sou o cara da ação. Aí a mídia já falava que era do Gela Boca, ele já loja. sabia onde ir, ele só queria saber o sabor, porque ele queria daquele sabor, que você não falou qual que é. Aí eu medi a curva de crescimento daquele sabor dentro da loja. Mas tá vendo, você se dedicou a gerenciar e não a provar a arte do fogo, Quem criou a arte, fazer o negócio. quem criou os spots, quem criou a arte, quem fez as piruinhas, quem fez a distribuição, foi tudo a Mix. Você nem Eu só lembra, foquei né? na estratégia. Então, acho que esse é um ponto que, se fosse para trazer um aprendizado, foi isso. Eu foco em cuidar da gestão do marketing, mas o marketing deixa quem sabe mais do que eu faz. E da onde veio, agora você está... a gente está falando, acho que assim, a intenção nossa tá indo, foi falando de marketing, toramos o pau falando de marketing, mas hoje você está indo para Portugal com outra marca. Da onde veio, por quê, como que é lá, como que é o sorvete lá, o sorvete aqui, como que acontece isso? Então, ali em 2016, quando a gente entendeu que, poxa, nós temos uma indústria monomarca, monocanal, nós vamos abrir as portas. Então nós olhamos para o mercado externo, né? Aí nós trouxemos o Dom, que é uma gelateria que a gente tem aqui na cidade. Uhum. Então, Gela Boca, o Dom. O Dom não nasceu para ser gelato, o Dom nasceu para ser uma marca de chocolate. Então a gente acredita eu já tinha visto em 2016 na Itália o movimento que toda loja de chocolate vende sorvete e toda gelateria vende chocolate. Logo em seguida, a Cacau Show lançou sorvete nas lojas dela, então validou o conceito e a nossa visão. Nós criamos uma marca, a Dom, que são nossos sorvetes premium, e que ela está toda com um brand voltado para chocolate. Logo a gente vai lançar o nosso chocolate no mercado. Chocolate, sou viciado, hein? Você vai ter que mandar uma caixinha para nós. Eu gosto de chocolate. Jesus. A fase 1 já vencemos. Hoje nós já temos uma máquina de chocolate dentro da indústria, nós já produzimos os próprios chocolates que a gente consome. E em breve você vai ter no nosso buffet. O chocolate que vai no sorvete de vocês hoje vocês produzem? Nós estamos fabricando. E o chocolate que você vai comprar ali no buffet, que você põe em cima do seu sorvete na hora que você monta ele, é nosso também. Então essa é a nossa visão como negócio. E aí vem o Dom e vem o Ultra Açaí, que seria uma marca de açaí, para separar e criar esse novo mercado, pegar o hype que o açaí estava demonstrando que ia ter, e focado em distribuição e exportação. E a marca de chocolate focada em franquia e food service, e o Gela Boca focado só em franquia. Basicamente foi esse o conceito. Então nós estávamos abertos para exportação, e aí nós prospectando, nós temos hoje amostra no mundo inteiro, exportando já para o Paraguai, para outros países. A gente fez um patrocínio em um vídeo. Daqui de Maringá tem o projeto do Miguel, do Maringá Histórica. Uhum. E no final terminava como Gela Boca. Patrocínio Gela Boca. Só para viabilizar o projeto cultural. Esse vídeo foi parar em Portugal. Esse cara assistiu o vídeo de Maringá e viu o Gela Boca no final e lembrou. Ele era de Curitiba, morava em Portugal há muitos anos e lembrou do Gela Boca. E que a gente já tinha se conversado no momento. Eu nunca mudei de telefone, né? Desde que eu tive celular pela primeira vez, é o mesmo número. Ele, mandou um WhatsApp. Esse número é do Thiago? Quem um dia falou com o Thiago agora sabe que é o mesmo número. Pode falar que é o mesmo. É ele que vai atender. Ou é ele fazendo outra voz ou falando que é outra pessoa. Eu acredito que toda conversa, toda mensagem ou todo telefonema é uma oportunidade de gerar negócio ou de ajudar alguém. Então, eu não vejo por que trocar de número e me blindar. Tanto que não tem secretária, nada, eu que vou atender ou não vou atender, depois eu responder. Claramente. Mas ele, é o Thiago, me ligou, era à noite já, lá em Portugal, e aqui também já era noite, imagina, sei lá, era umas 11 horas da noite lá para ele. Thiago, eu tô com um projeto de sorvete, né? Aqui para Portugal, uma oportunidade da gente vender, mas é o seguinte, não encontrei ninguém que fizesse, ele já é importador, era um importador de produtos brasileiros em Portugal, porque aqui não pode ter produto com origem animal. E o sorvete para entrar aqui precisa, não tem que ser dispensado de registro, não pode ter nada de origem animal. Que doido. Aí você tira o leite, você tira a gordura, você vai tirando todos os produtos do sorvete e não sobra nada. E nós nunca tínhamos desenvolvido nenhum produto vegano, né? Produto de origem sem origem animal, a base de teoria de técnica teria que ser um sorvete vegano que atenderia essa legislação. Mas um sorvete que tem qualidade, um sorvete que tem a mesma experiência, a mesma indulgência do sorvete nosso. Aí nós fomos para a linha de sorbet. Então vamos trabalhar sorbet e vamos trabalhar com um apelo de frutas brasileiras para ter o sabor exótico do Brasil, porque fazia parte de uma campanha de marketing do que os mercados fazem lá. Essa rede de mercado tem mais de 2.000 lojas na Europa e ela faz um trabalho de produtos brasileiros lá.
Então, falei, cara, feito, eu faço produto. Me dá o target que você tem e eu faço produto. Desliguei o telefone, chamei meu pai e disse, eu acabei de fechar uma venda para a Europa, um container para testar, de um produto sem nada de origem animal. Ele falou, beleza. Pulou. E aí? Foi e aí que Como eu que fiz faz? o mais difícil que é vender, agora é contigo. Como que faz? Aí pegamos nosso time de marketing, construímos embalagem, posicionamento da marca, tudo isso. A gente colocou a marca dele, mas construímos tudo só para mudar a marca. A gente fez uma embalagem white label, então é um projeto white label. Depois colocou a marca dele, né? Ficou um private label, mas a gente colocou ali todo o nosso conhecimento para desenvolver. O produto funcionou, só que normalmente quando você faz um produto assim, você tem que ter teste de estabilidade. Porque imagina, você fabrica aqui, põe na câmara fria, depois você põe num caminhão, depois você põe num container, depois você descarrega no outro caminhão, depois você põe na câmara fria do cara lá, né, em Portugal, depois ele leva para a câmara fria do mercado, depois o mercado transporta para a loja e a loja põe na gôndola, o cliente pega na gôndola, põe no carrinho, vai no caixa, paga, compra, põe no caixa em casa, põe no freezer e aí um dia ele vai tomar o sorvete. Nossa, você pensa em tudo isso aí na hora de fazer, Você tem que testar? pensar na cadeia de frio todinha do sorvete, porque se esse sorvete sofrer variação, porque toda vez que o sorvete sofre variação de temperatura, se ele não tiver estabilidade, ele vai murchar, ele vai derreter, ele vai esfarelar, ele vai estragar. E você faz esse teste lá? Eu faço, mas eu não tinha como fazer. Porque o prazo que eu tinha para exportar, então a gente colocou todo o nosso conhecimento do que a gente tem como gela-boca no produto, mas sem validar isso na prática. Meu pai amado. Despachamos o primeiro container, chegou lá, deu certo, sucesso em Portugal. Aí chegou lá, você fica, não sei se você fica feliz ou ficou mais preocupado de falar, quando ele abriu o container, abriu o sorvete e mandou um vídeo, eu não sabia se eu sorria ou se eu chorava, né, da tensão que foi esse projeto. E aí vem a segunda fase do projeto, que é um pedido de 16 containers. Nossa. Eu falei, cara, beleza, dá o projeto aqui, batemos no peito. E aí nós tínhamos que traduzir para 8 idiomas, 22 países. Nós mandamos para a Grécia, nós traduzimos para árabe, nós mandamos para a Rússia, porque depois teve a guerra, mas mandamos para a Inglaterra, mandamos para a Itália, mandamos para a França, mandamos para a Alemanha. Então, esse produto são embalagem original alemão, espanhol, português e inglês. E depois ainda foi traduzido para idiomas específicos. Eu acho que a gente podia fazer um vídeo, Caí. O Gela-boca no mundo. Como que é o nome dessa marca? É outra marca, né? Chama Saúda. Saúda no mundo. Aí a gente vai para Grécia, Alemanha, só pra fazer Portugal. Aí a gente vai lá, faz um vídeo bem legal num navio, num avião. No cruzeiro, né? De preferência. Pertinho de container ali, de carga ali do lado. A gente vai estar bem pertinho. Qualquer coisa a gente vai estar ali. Aí chega lá, filma. O pastelzinho do Belém com um sorvetinho ali. Aí já começa a falar, é muito bom você fazer misturas. Já começa a fazer um negócio diferente. Teste cego nos inglês, no povo lá. Que doideira. Você imagina o orgulho que é... Pô, nosso produto foi para a República Tcheca. Tipo assim. Nosso produto foi para a Croácia. É muito legal, deve ser muito legal. Foi um momento para nós, assim, muito legal. Eu tive lá agora mês passado. Então, cara, fui no mercado... Peguei a fila, peguei o carrinho, comprei o sorvete no mercado, paguei no caixa, botei no carro, cheguei no hotel e abri, sabe? E o sorvete perfeito. A experiência que a gente construiu aqui. Então, esse é um projeto muito de diversificação de canal. Então, nós construímos um departamento de Comex. Então, a gente conta assim, mas também, foi de qualquer jeito. Lógico que não. Nós temos um departamento de PD, nós temos um departamento você está falando que a oportunidade surgiu, você topou, mas você conseguiu se organizar para fazer. Você pega no cenário de guerra, de pandemia, de guerra, que navio omitir no porto, o preço do frete disparou, não tinha container, e nós conseguimos montar essa operação. Por quê? No começo da nossa conversa aqui, gente boa, time bom. Então nós temos hoje pessoas especializadas. Então a nossa primeira coisa, fizemos o primeiro, entendemos. Como que nós fizemos o primeiro container, sendo que eu nunca tinha exportado via marítimo e eu não sabia como fazia? Com verdade. Alô, tudo bem? Você trabalha com container? Sim, eu sou o Thiago, tenho uma empresa aqui no Paraná, pequena, uma indústria de sorvete. Eu nunca fiz exportação, acabei de fazer um pedido de exportação. É um pedido que pode mudar a minha estratégia, mudar a minha empresa. Eu não tenho condição de fazer isso, não sei como fazer. E me indicaram que você faz locação de container. Eu sei que não está tendo container, eu preciso para daqui 15 dias. Se eu não fizer, a multa que eu vou pagar é maior do que o dinheiro que eu vou ganhar no ano todo. Eu preciso de ajuda. Foi assim que eu falei com o cara do caminhão, foi assim que eu falei com o cara do porto, foi assim que eu falei com o despachante de aduaneiro, foi assim que eu falei com a pessoa do container. Tinha um cara bom para te indicar. Ávidos. Um cliente nosso que trabalha com container reefer. E é o que a gente precisava. Então, com muita sinceridade, com muita verdade, as pessoas me ajudaram.
E aí o que a gente pediu? Aí quando fechou fechou agora 16. Aí nós fomos lá, contratamos um profissional do mercado, montamos um departamento de comércio exterior na empresa, arrumamos processos, auditamos todos os processos. E eu falei para ela, dê preferência para as pessoas que nos ajudaram no primeiro. Porque eles foram parceiros nossos. Então, a marca, resumindo, existe um departamento de comércio exterior, ontem a gente estava com o pessoal de Singapura na empresa, hoje a gente estava falando dos mercados que a gente está atacando, nós estamos com a amostra no Emirados, a amostra na Europa, a amostra nos Estados Unidos, a amostra na África. Então, nós estamos muito focados em ativar esse canal e que esse canal tenha uma representatividade dentro da nossa indústria. Mas aí você não vai com gela-boca para lá? Nós vamos como Ultra sorvetes ou Ultra açaí. E por que não gela-boca? Não tem uma coisa de levar o gela-boca para o mundo? Não passou isso? Não deu essa vontadinha de levar? A gente tem que entender que o mix de produto que você vai mandar para fora é diferente. Né? No produto base de leite, produto dependendo do corante, dependendo do estabilizante, não pode. E quando a Ultra nasceu em 2016, quando nós chegamos e falamos, nós vamos criar um novo canal para buscar novas formas de vender, então uma nova marca, nós criamos uma marca que fosse para o mundo. Então, quando nós brifamos o time de marketing, eu disse, eu preciso de uma marca que eu não precisa traduzir ela no mundo inteiro. E a palavra Ultra é uma palavra universal dentro do inglês. É mesmo? É uma palavra universal. Então, um dos motivos de não ir como gela-boca é por causa da tradução. Então, a gente está indo como Ultra, porque quando você usa ela, aplica ela no inglês, basicamente, de um jeito chulo aqui te explicando, é Ultra. Então, nós não precisamos mudar. E açaí, porque você não precisa explicar qual o produto que ela leva. Cara, que louco. Vai parar onde? Vai parar onde desse jeito? Daqui a pouco você vai ver, vai estar fabricando sorvete lá no espaço, junto com o cara da CIMED, com o Elon Musk. Vai estar lá fazendo... Cara, porque assim, eu lembro muito quando a gente... algumas coisas quando a gente trabalhou junto lá, eu levo para a vida, assim, e muito de ter claro o que a gente espera com o trabalho, né? É muito que você está falando lá, tudo que a gente está falando aqui, tudo que o Gela-boca é hoje, lá em 2012, 2013, eu mandei as fotos para você da folha que a gente escreveu na folha lá tem a meta, tinha venda, aquela venda lá que deve ser do ano, hoje você deve fazer no mês aquilo lá, daquela época lá. Então, assim, onde eu quero chegar, como que eu vou fazer, que recurso eu tenho, como que eu vou fazer para chegar. E aí você falou agora do seu Instagram que vocês resetaram e tudo mais, você falou um pouco antes aqui. E aí a parte de marketing de vocês agora você vai muito mais para conteúdo. Hoje, por exemplo, se percebe muito conteúdo vídeo, conteúdo foto, conteúdo rede social, conteúdo imprensa. O que você considera hoje como uma estratégia de conteúdo que faz sentido para você hoje? Eu tô falando de B2B aí, vamos falar de... B2B é um dos dois, B2B e B2C também, porque você vai ficar com... porque são conteúdos diferentes que você precisa trazer, são estímulos diferentes que tem que dar. Né? Uma loja cheia para um cara que comprar uma franquia é legal, mas uma loja cheia para um cara que quer comprar um sorvete é legal, passa imagem diferente. Como que você faz isso? Bom, vamos lá. Eu estou olhando aqui o que você me mandou, o Gustavo mandou aqui para mim, foi o planejamento estratégico de 2013. Olha só que mandou. Você está abrindo que eu mandei? Mandou nossa missão, visão, os valores. De fato, a gente está bem onde a gente planejou estar. Eu acho que então, o empresário precisa ter claro o plano. O que as pessoas confundem é que nem todo plano precisa ser grande. Uhum. Eu quero ter um plano de não crescer. Só que aí, quando o empresário fala de não crescer, ele começa a parar de fazer marketing. Ele para de lançar produto. Ele para de pintar a loja dele. Nossa, ficou parado no tempo, tadinho, quebrou. Não quis crescer, parou no tempo. São duas coisas diferentes. Parar no tempo e não crescer são duas coisas distintas. Eu posso dizer que eu não quero ter mais nenhuma sorveteria, mas eu mantenho meu negócio de pé, fazendo lançamento de produto, fazendo campanhas inovadoras, pintando as minhas lojas. Então, eu acho que é muito plano. E não importa se o plano é ser grande, se não. Nós tínhamos um plano de 2010, né? Era chegar em 100 lojas em 2020. Nós chegamos. Nós chegamos em 2021, né? Deu uma derrapadinha ali. Delayzinho. E nós temos o plano de chegar a 300 unidades nos próximos 5 anos.
Só que nós estamos agora revisitando, porque esse planejamento de 2015 e 2016 foi revisitado e já foi colocado para 2025. O que eu estou revisitando ele que talvez a gente atrase esse planejamento 2 anos para fazer a estruturação na indústria, deixar ela mais eficiente, automatizar ela, para que esse processo seja menos doloroso. Então, para onde vai? Né? Nós queremos ter muito claro o canal de exportação e distribuição, o canal de private label, projetos específicos de grandes volumes, e o canal de franchise. Então, são 3 canais e as marcas, cada marca, a sua engenharia de marca dentro do propósito. Então, eu posso ter uma marca que atende exportação e franchise, uma marca que atende só franchise, uma que atende franchise e distribuição, enfim. Esse é o que a gente quer como marca, né? E que esses canais representem, em 5 anos, 40% do negócio, fora a Gela Boca, que hoje representa praticamente todo o negócio, a Gela Boca passa a ter uma participação de 60% do negócio, com 300 unidades nos próximos 5 anos. Basicamente, eu tenho um raciocínio que eu falo de marketing, que é o seguinte: para mim, tudo é marketing. Tudo que acontece antes e depois da venda é marketing. A venda é literalmente uma transação comercial, mas o que acontece antes, o como você descobre o que você vai vender para o cara e como você continua vendendo, ou como você faz ele lembrar de você depois que comprou o produto, que teve a relação comercial, é marketing. Né? Hoje a gente vê basicamente o que a gente conversou aqui é justamente isso, como aplicar marketing, como fazer a importância. Então hoje você leva em consideração, a gente falou muito do marketing, né? Da forma como você faz com o seu franqueado, né? Porque é uma relação, acho que está todo mundo falando, você reinventou a loja, você gerou uma expectativa, mas hoje a gente falou, mas e para o franqueado? Como que foi a sua preocupação? Como que foi o seu posicionamento? Como que você faz isso? Como que você constrói isso para um franqueado, porque passou por um período complicado? A gente já conversou sobre também a pandemia, a velocidade que vocês conseguiram se readequar, se reinventar. E tem muito da construção, né? Marcas que, querendo ou não, que entendem o que estão vendendo de verdade, né? Igual ir tomar café. Eu posso ir sentar em qualquer lugar e tomar um café, mas ter uma experiência de um café a estilo tal, é um diferente, né? Isso aqui é trabalhoso, demora. E tem gente que não quer ter tanto trabalho, quer ter o resultado, não quer ter tanto trabalho, e às vezes faz a opção, cara, para mim, se eu estiver faturando aqui de ganhar 50 mil, colocar no bolso todo mês, para mim tá lindo. Aí você olha e fala, cara, mas esse negócio é pra você colocar 100 mil, 1 milhão. Eu falo, mas eu quero 50. Exatamente. 50 para mim tá top já tá lindo. Então, para mim, não é uma questão do tamanho do plano, mas você precisa ter um plano. E tem que ter disciplina para cumprir esse plano. Acho que o maior desafio é ter o plano e seguir o plano. Nós tínhamos um plano e temos o próximo agora. Pode ser que dê alguma coisa errada no meio do caminho? Pode ser que sim. Não sou dono da verdade. Mas é o que eu acredito. Tem que ter um plano e tem que ter disciplina para seguir o plano. E aí, a última pergunta que você fez para responder, né, como a gente vê o marketing, o digital, a geração de conteúdo, B2B, B2C, cara, eu não queria ser um profissional da área, porque muda numa velocidade e de uma forma que eu posso dizer que o que eu aprendi como empresário, olhando para o marketing digital nesse momento, e que o que eu estou falando pode ser que segunda-feira já não vale mais. Não, às vezes só até de noite. Não vale mais. Dependendo. É que o marketing que era dos criativos, que eram as melhores campanhas, eram os melhores prêmios, o cara ia para não sei aonde, Cannes, ganhar o prêmio de melhor campanha. Eu acho que ainda a forma, a estética, ela é muito importante no marketing, mas ela não tem a relevância como os dados têm. Então, para mim, dentro do marketing, um nerd tem mais possibilidade de ter muito mais sucesso, entregar muito mais resultado com o digital do que um grande criativo. Porque no final do dia são métricas, análises, números. Então, o que eu posso falar para você, as estratégias são diferentes totalmente. A gente entendeu qual é o meu aprendizado para contribuir aqui. B2B, B2C, no consumidor final e o negócio ali. Para mim são 2 equipes de marketing diferentes. Para mim, uma equipe só tocando as 2 coisas não funcionou. Então, o Gela Boca, o aprendizado é quem fala com o público não fala com o outro. Então, para quem está falando com o franqueado vai comprar uma franquia, é uma equipe de marketing. E quem está falando com o cliente que vai tomar um sorvete... É uma via expressa em semáforo. Né? São 2 caminhos distintos. O cara que fala com o cliente não fala com o outro. São 2 equipes de marketing diferentes, essa é a minha sugestão. E que quem não mede, não controla e não analisa, pode fazer o que for, pode ler, pode ver vídeo no YouTube, pode fazer o que for. Quem não mede, não controla a etapa do funil de venda, não controla as reações do cliente, quem não faz MVP o tempo todo, testa a campanha, muda o título, muda a logo, muda isso. Ou seja, estou falando de dados. Quem não tem dados está fora desse jogo.
Cara, aqui se a gente ficar conversando, a gente vai até meia-noite, né? Você tem uma agenda cheia aí. Cara, aula, eu nem consegui falar muita coisa, porque assim, a gente pensa bem parecido, acho que você falou no final aqui agora, é bem isso, a gente analisar, entender como está funcionando, ver como que funciona, testa tal coisa. Hoje tem muito recurso, tem muita possibilidade. Eu acho que antigamente tinha muito prêmio para a agência que tinha o estético, porque o estético é o que todo mundo falava. Então, todo mundo falava que não, a marca ganhava força. Bombril. Todo mundo falava daquele comercial do Bombril, todo mundo tinha. Talvez hoje esse comercial nem fosse tão eficiente, nem tivesse tido o impacto de posicionamento, de brand, se fosse hoje. Porque pelo volume de informação, ou pode ser que sim, mas a grande questão é o que chamava atenção antes. Hoje a gente tem uma poluição de informação, o que era inacessível antes. Hoje, para fazer um vídeo que o Caê faz, com o equipamento que ele faz, por exemplo, de vídeo e de tudo mais, um cara pega um iPhone aqui e já quer fazer, e às vezes vai lá, né, impede uma negociação, impede um contato. Por quê? Porque é um cara que está fazendo, um cara que hoje ganhou muito braço, ficou muito acessível, mas o que falta é o que a gente estava falando antes de começar. É a estratégia. É o entender como usar cada coisa. Como que eu vou chegar aqui e falar, Caê, faz um vídeo com o celular aqui. Mas como? Por quê? O que eu vou ter como mensagem? Pode ser que fique legal, a estética, fique bonito, mas no final, o que eu espero com isso? O que a gente vai fazer? Se for conteúdo vazio, se for para... as pessoas não se conectam, elas vão ficar Exato. no TikTok, elas vão curtir ali as coisas que estão passando o tempo, as dancinhas, as coisas que trazem para elas um momento para elas desaparecerem, para desconectar do mundo, do problema, do que ela tem. Então, assim, se for mais do mesmo, ela tem outros lugares para fazer isso. Então, as marcas precisam, de fato, trazer realmente alguma coisa diferente. Eu acho que é muito o que a gente está querendo fazer aqui. Conversar, trazer assuntos, conversar sobre coisas que a gente acha que é diferente. Igual hoje a gente tocou em muitos pontos aqui que eu, pelo menos, nunca vi as pessoas conversando. Que é o quê? Antes de fazer qualquer coisa, você tem que ter quanto você tem para investir? O que você tem para fazer? Isso vale para quem tem uma agência, para quem tem um negócio, para quem tem um serviço. Antes de sair vendendo, por exemplo, uma pintura, quanto o cara tem para pagar? Se o cara não tem dinheiro para pagar, bicho, você vai penar, porque senão ele não vai ter dinheiro para comprar a lata de tinta, o pincel, o que você precisa. Então, isso, na verdade, a forma como você citou esses passos aí, na verdade, é para uma gestão de negócio. A diferença que você aplicou para o seu negócio, que aí te dá alguns desdobramentos diferentes, né? Mas a grande questão é justamente essa. Falta a pessoa entender, colocar a ordem na coisa, colocar a sequência. Sabe o que eu falo? Eu falo que muitas vezes a pessoa compra a Ferrari e não tem dinheiro para abastecer. Então ele tem um problema, ele acha que se ele pôr um software vai resolver. Mas aí o problema é de processo. Ele tem uma dificuldade, ele acha que contratando a melhor agência do mundo vai resolver. Só que às vezes você vai lá e compra a Ferrari e não tem dinheiro para abastecer. Acho que esse é o ponto, é entender o que você quer para a sua empresa, entender qual o seu plano, porque a gente tem que tomar cuidado, e aí falando um pouco de mídias sociais, mas um pouco saindo até do próprio negócio, business, né? Mas nós aqui no Brasil, culturalmente, nós estamos condicionados a que errar é feio, que errar é um fracasso, que se quebrar é fracasso. Diferente talvez de outros lugares do mundo, né? Que você erra, tenta de novo, que você às vezes é ajudado a recomeçar. Aqui não, aqui as pessoas, né? O sucesso às vezes causa inveja e o fracasso gera a vergonha. E aí, tudo que a gente vai pro digital, a gente preocupa com a imagem, com a forma, o que as pessoas vão pensar, como aquilo vai ser colocado, o que vão pensar de mim. Enquanto, na verdade, a gente, de fato, precisa ter conteúdo que conecte, e aí essa conexão vai gerar venda, falando de negócio, né? Uhum. E aí você traz para o seu negócio essa venda. Às vezes o post é o mais bonito, é lindo, mas não gera engajamento. O que adiantou você ter uma estética boa? Exato. E aí não tem ninguém na empresa ou na agência que atende fazendo uma análise da performance. Por quê? Não, porque isso é caro. Porque eu só tenho dinheiro para pagar o design e a publicação. E aí não adianta nada. Cara, show de bola. Tiagão, obrigado. Fiquei muito feliz na hora que eu mandei o convite, você aceitou. Assim, eu falei, cara, é uma pessoa que provavelmente a gente vai convidar mais, que a gente tem um outro projeto também que a gente vai soltar aí, é segredo aí por enquanto, mas é uma conversa um pouco mais guiada. E sempre que eu puder, sempre que tiver alguma coisa, eu vou querer, porque a gente senta, a conversa é bacana, você agrega muito.
E obrigado por ter vindo. E gostou? Você acha que foi de boa? Você acha que dá pra continuar fazendo ou não? Se não for, se a resposta for não, a gente corta. A gente corta. E a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Eu só vou cortar esse pedaço. A minha resposta não importa muito nesse momento. Mas eu que agradeço o convite, por ter lembrado do meu nome, assim, que surgiu o projeto aí, né? De ser um dos primeiros que estão gravando com vocês. E sei que tem uma galera boa que já gravou, enfim, eu acho que tem uma galera boa aí. Então, a gente está no meio dos bons, né? No meio dos bons que a gente fica melhor, né? Não, tá certo. Então, eu acho que isso para mim já é super legal, eu que agradeço. Sempre um prazer compartilhar. Acho que um bate-papo bem solto, né? Acho que aí o desafio do pessoal que está assistindo a gente agora é conseguir fazer um insumo e ver se tirou alguma coisa boa do que a gente falou. Aí eu com o menino, a edição salva. E nos outros projetos estou à disposição. Para a gente falar de casamento, para a gente falar de filho, para a gente falar de negócio, para a gente falar de franchise, de indústria. Porque eu falo que no final do dia, a gente que teve a oportunidade, né? Que eu tive a sorte de poder empreender, de nascer numa família e poder empreender. No final das contas, a gente é só contador de história, né? Por que o franchise dá certo? Porque eu tenho 100 histórias diferentes para contar. Então a chance de a gente errar é muito menor. Então, sempre que eu puder estar contando história. Agora, quando eu for falar de teoria, de conteúdo, eu deixo para quem tem conhecimento, deixo para os mestres. Minha parte aqui é só contar a história e sempre que você me chamar, pode contar comigo. É um bom contador de história. O que você achou, menino? Fala aí, você ficou aí... Você tá prestando atenção aqui, pessoal. Tá fritando a cabeça? Tá fritando a cabeça? Prestando atenção, legal. Tem a gente sempre termina, não sei se você lembra que teve uma parte do Silvio Santos, né? Silvio Santos. Silvio Santos chega e pergunta pra Maísa. Aquela vai pra Maísa? Maísa? Não, que a Maísa... Não é Maísa? A Maísa não era do embrião. É mais antigo, né? É mais antigo, Silvio Santos verdade. era em preto e branco ainda. Que ela conta piada, que ela fala pro programa do Silvio Santos ao vivo. Ô, Silvio Santos, você sabe a diferença do poste do bambu, né? Daí o Silvio Santos pergunta, mas e o bambu? E o bambu? Aí ela responde, o bambu. Aí a gente sempre finaliza com o Caê dando aquele um menino. Ele é o galã do podcast. Olha o ponto que chegamos. É o galã do podcast. Aí ele olha pra câmera, faz um olhar sedutor e pergunta pra galera. E o bambu? É assim que a gente encerra. Se vai dar certo, eu não sei. Vamos ver dos comentários depois do resultado. Vou assistir isso aqui de camarote. Assiste. Vai lá, menino. Encerra aí. E o bambu? Pronto.